Sejam muito bem-vindas a mais um podcast, O Poder do Salto. É um prazer imenso estar aqui com vocês, trazendo mulheres incríveis. E olha, a que está aqui hoje comigo, ela vai trazer um conteúdo que eu acredito que toda mulher ama, não só ouvir sobre, não só usar desse conhecimento, não só aplicar no trabalho e na vida, mas até para compartilhar com as amigas. Então, se você lembrar de alguma amiga aí, já compartilha, por favor, porque eu tenho certeza que você vai amar. E quem é essa mulher maravilhosa? Já vou chamar ela aqui. Jéssica Vieira, tudo bem? Tudo bem, Raíssa? Seja muito muito obrigada. bem-vinda. Obrigada. É um prazer imenso te receber. E eu já quero começar te perguntando quem é essa mulher incrível que está aqui na nossa frente? Quem é essa empresária? Quem é essa mãe? Resumidamente, mulher que tem esse poder, né? Eu acredito que vocês vão já conhecer um pouquinho mais sobre ela, mas eu já quero deixar uma deixa, digamos assim, para vocês observarem que ela é uma mulher que tem uma comunicação muito magnética, a gente quer ouvir muito sobre ela. Muito bom saber. Como é para você hoje equilibrar tantos pratos, né, na sua vida? Me conte. Na verdade, eu acho divertido. Eu acho divertidíssimo. Sim. É equilibrar muitos pratos. Começando, né, agradecendo imensamente pelo convite, me senti muito lisonjeada pelo convite e também para falar sobre esse tema que, como você falou, é um tema que as mulheres têm interesse até mesmo por diversão. Sim. E por muito tempo durante a nossa vida a gente acaba usando esse conhecimento mais um pouco desconexo, algo que a gente vê na mídia, algo que a gente vê pela colega, alguma coisa indica, alguma atriz, alguma personagem que a gente gosta e acaba se vestindo como a personagem, e é exatamente nesse processo que a gente acaba perdendo a nossa identidade, a nossa essência. Nossa, que e importante. Acaba se tornando um recorte de várias pessoas que não tem nada a ver com a gente. Uau, gente, olha aí, ó, de cara você já pegou uma comunicação incrível, né? Que realmente existe isso de você se confundir, você se inspirar em pessoas, né? Sem se entender primeiro, sem entender como funciona o seu corpo, sem entender quantos estilos você pode ou não usar, e aí você acaba se encantando. Aquele ali eu gostei, eu vou usar. E aí você usa umas 2, 3 vezes, depois... Nossa, parece que não se encaixou. Não se encontrou. Comigo. Exatamente. Acontece, você ouve isso das pessoas? Tanto ouço isso das pessoas, como já aconteceu comigo, e inclusive foi um dos motivos que eu comecei a pesquisar, estudar, me especializar e decidi trabalhar isso. Eu acredito que isso é uma missão, realmente. E respondendo a sua pergunta, né, quem é a Jéssica? Para quem não me conhece ainda, eu não sou natural de São Luís, eu sou de Bacabal, eu tô aqui em São Luís, tá com 1 ano e 4 meses. Eu vim pra cá com o meu bebê pequeno e eu fiquei praticamente 1 ano só sendo mãe, né? E aí, quando a gente é mãe, a gente se desconecta muito da nossa outra vida. Sim. E aí, foi tudo novo pra mim. A maternidade foi uma coisa nova, né? Eu morava sozinha, comecei a morar com marido e filho. E eu tinha uma loja de acessórios, bijuterias, maquiagem, tudo. Eu vendia tudo, menos roupa. E agora, depois de 1 ano, eu tive, assim, aquele desejo muito forte de trabalhar, né? Quando meu filho, ele tirou a amamentação e tal. E eu fiquei, assim, com aquele desejo, De voltar pro mercado. Isso, aquela ânsia mesmo de ter movimento no meu dia. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou bem dinâmica, realmente. Eu sou essa pessoa. Uhum. E aí eu senti a necessidade fortíssima de começar a trabalhar. E eu fui trabalhar com o que eu gosto de fazer, o que eu amo, o que eu sei, que é comércio. E eu coloquei uma loja de roupas, a loja Casual Chic. Inclusive, Raíssa é minha cliente, tá, gente? Sou. Muito obrigada, Raíssa. E eu conheci ela através dessa loja. E, assim, a loja, pra mim, ela me abençoou muito de diversas formas. Sim. Porque eu me conectei com muitas pessoas que eu gosto, com pessoas que realmente eu quero firmar amizades para a vida inteira. E eu acabei começando a entender que, para eu me destacar aqui no comércio de São Luís, sendo uma pessoa anônima completamente, porque eu sou nova na cidade, é diferente de você colocar uma loja na sua cidade, principalmente uma cidade pequena, Sim. onde as pessoas elas são conhecidas. Sim. E numa cidade nova, numa cidade grande,
A única coisa que eu pensava eu preciso ir para eventos. Foi assim que a gente se conheceu. Sim. Foi naquele evento teu, do Coco Bambu. Sim. Que a gente se conheceu lá. Você já era minha cliente. Isso. E lá eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente. Exatamente, a gente não se conhecia pessoalmente. Nesse evento que eu tava promovendo. Eu conheci ela e eu lembro que eu até fiquei, meu Deus, será que eu falei com ela? Será que eu não falei? Te mandei mensagem. E eu falei contigo. Eu lembro. Falei, falou sim. Fui lá te cumprimentar. Sim. Então, eu sou essa pessoa. A Jéssica, ela é essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sou bem dinâmica. Sim. E eu acredito em você trabalhar muito de acordo com o seu momento, de acordo com a sua verdade, e você saber respeitar as suas fases, porque principalmente a mulher, ela tem muitas fases, não só fases de vida, mas durante o mês a gente tem fases, tem a questão dos hormônios, tem os ciclos, então... Durante esse processo todo, eu comecei a perceber o quanto que a nossa imagem, ela é muito importante. Para você que já é mãe, né? Já você sabe que quando a gente tem filho, ocorre uma ruptura completa. Você nem tem mais o corpo de gestante e você também não tem mais o corpo de antes, porque você acabou de fazer uma cirurgia, no meu caso que foi cesáreo, ou ter um bebê normal. É um corpo desconhecido, né? Exatamente. Você renasce junto com seu filho. É uma nova pessoa. É uma nova mulher, é uma mãe que nasceu, é uma vida nova adaptada não só com a barriga, mas agora com uma criança. Então, isso muda totalmente a programação da vida da mulher. Muda os planos na cabeça, muda tudo, gente. Muda a rotina completamente, não só dentro de casa. Porque quando você vai sair, os seus programas são muito mais diurnos, porque você vai levar o seu filho. Quem não conhece aquela mãe que anda com a bolsa do filho? Com 2 bolsas do filho, mas deixa a sua bolsa em casa. Sim. Então, é isso que acontece. Aquelas roupas que você tinha, salto, deixei muito salto de lado, inclusive comentei contigo semana passada. Sim, que eu tava voltando. Isso, resolvi voltar a usar salto, porque se conecta mais comigo, né? Sim. É como eu gosto de trabalhar e é como eu sempre trabalhei. E realmente... Durante os processos da nossa vida, tanto a maternidade como a mudança de cidade, mudança de profissão, né? Que às vezes tem mulheres que elas são estudantes, elas vão entrar no mercado de trabalho, mas visualmente ainda não se adaptaram. Então, tudo isso precisa ter uma certa adaptação e um certo respeito pelo seu momento. Isso é tão importante, porque você foi falando, Jéssica, e eu fui me lembrando das minhas fases. Essa questão de nasceu a criança, né, teu primeiro filho, nasce um corpo diferente que você vai se adaptando a esse corpo, já não é mais gestante e não é aquele corpo antigo como você falou. E eu, no caso, eu tenho 2 filhas. E na segunda filha foi um corpo ainda mais diferente, né? Então, assim, você foi falando, eu fui lembrando das fases, eu fui lembrando das vestimentas. E eu fui lembrando aqui do desejo que eu tinha. Eu tinha o desejo de me sentir bem quando eu me vestia para ir para uma consulta. Levar a minha filha para aquela rotina diferente, de levar a criança com uma roupa que fosse confortável para a própria criança mesmo, né, na fase da amamentação e etc, mas também uma roupa que eu me reconhecesse. E olha só, eu lembrei que eu passei toda essa fase sem me reconhecer. Eu vestia roupas que eu não gostava, eu usava estampas que eu não queria, porque era o que dava, a gente vai pegando sem o conhecimento. E por incrível que pareça, são as roupas que a gente mesmo escolheu. Exato. A gente mesmo comprou, mas a palavra é exatamente essa, parece que você não se reconhece, e eu passei por isso. Nossa. Eu passei por isso durante esse processo e foi por isso que eu resolvi começar a estudar sobre isso. Eu me formei em consultora de imagem. Sim. E durante o processo do estudo eu fui entendendo muita coisa. E aí, quando eu terminei a formatura, né, no caso, quando eu terminei o curso, já tenho o meu certificado, já posso fazer atendimento, mas eu acredito que a consultoria de imagem é algo muito mais abrangente. E eu resolvi nem tanto me colocar como consultora, e sim como mentora. Porque eu acredito que a mentoria é um acompanhamento, é um trabalho mais diferenciado. Personalizado. E a gente não entrega um serviço picado, pode-se dizer assim. As pessoas, elas têm muito interesse em fazer, por exemplo, coloração, que é algo que às vezes está na modinha, que é muita coisa que acaba te tirando do teu centro. É você se importar
e se apegar nas modinhas. Sim. Inclusive eu mesmo, antes já há muito tempo, eu já tinha feito coloração, eu já sentia assim, nas minhas roupas, que eu não estava sendo muito bem representada. Eu me sentia, naquele momento, sendo muito levada pela moda e parecia que aquilo ali estava um pouco desconexo comigo, eu não via muito objetivo. Entendeu? Sim. E eu acredito que muitas mulheres também se sentem assim, mas a gente não sabe nem por onde começar. E aí eu resolvi começar pela coloração. Fiz a coloração e disse, pronto, achei minha paleta. E aí... A gente fica empolgada quando faz. A gente fica empolgada e às vezes aquilo ali acaba fazendo a gente se prender naquilo e nem sabendo exatamente como adaptar aquilo na nossa rotina. Sim. E aí, sem o acompanhamento, sem a mentoria, sem unir as cores com os nossos outros objetivos, porque tem a questão do biotipo, tem a sua rotina, você é uma pessoa individual, não tem como você se encaixar naquilo ali, né? Existem os 7 estilos universais e a pessoa, ela não precisa ter um estilo só, ela pode ter um estilo principal e 1 ou 2 estilos secundários, ou até mais. Olha só, não é aquela caixinha que te coloca ali, não. Só vai usar isso aqui, não. Não, exatamente. E por eu ser uma pessoa muito dinâmica, eu nunca consegui me encaixar e eu acredito que nenhuma mulher consegue. Eu não sei se eu tô equivocada. Muita mulher vai se identificar com essa fala, Jéssica. Porque assim, tem dias e dias. Tem dia que a mulher acorda muito pra cima e ela quer colocar aquela energia através da roupa. Sim. Mas se você se enquadrou no estilo X, você acaba se sentindo presa naquele dia. E durante esse processo de mudança, teve dias que eu me senti engessada na minha roupa. Eu tava formal demais, não tava nem combinando comigo, nem com a minha energia. E eu percebi, eu disse, gente, não dá pra eu me encaixar em um estilo X. Eu tenho que me respeitar as minhas fases, o meu dia. E realmente é um serviço que vai muito mais. E aí que surgiu aquela palavra, a palavra-chave, que é a intenção. É você se vestir de forma intencional. Porque você não precisa ser só a clássica. Ah, mas eu vou para um evento mais esportivo, então eu vou colocar ali um clássico esportivo. Às vezes nem isso, gente. Às vezes a gente quer se fantasiar de uma coisa, entendeu? Tem um momento que você quer... Eu vou trazer aquele assunto que foi bem evidente essa semana, que foi a CPI da Virgínia, por exemplo. Sim. Ela é uma pessoa que ela é completamente... Ela tem um estilo muito mais extravagante, gosta de estar com a maquiagem bem marcada, um cabelo cheio de ondas muito bem finalizado, roupa bem justa mostrando o corpo, mas naquele dia ela resolveu fazer uma coisa completamente diferente, de acordo com a intenção de imagem que ela tava naquele dia. Então a imagem, ela pode ser estratégica porque a gente quer passar, né, Jéssica? Na verdade, ela deve ser estratégica. Inclusive, toda pessoa, ela já tem uma intenção de imagem, mas ela não sabe. Olha, qual será a tua intenção de imagem e você não sabe, por não saber, não tem domínio disso. Com certeza. E a vestimenta certa, ela te abre as portas certas. Ela aproxima as pessoas certas de você. Sim. E quem tem intenção, ela chega mais rápido, porque ela tem um caminho certo. Perfeito. Eu lembro de um momento em que eu fiquei muito engessada, né, em uma imagem mais séria. E eu lembro de um dia que eu ia para um lazer. Eu olhei pro meu guarda-roupa e eu não tinha nada de lazer. Eu simplesmente estava com o meu guarda-roupa inteiro corporativo. Sabe? Exatamente. E aí eu lembro que eu fui pra casual e tava em busca de shorts. Eu lembro do look. Lembra dos shortinhos mais soltinhos e tudo. E aí eu disse, meu Deus, eu não tenho um short, mesmo que o short seja um short mais social, eu não sei se se chama assim, mas eu não tinha um short. Eu só tinha calça, macacão, só coisas realmente longas que me cobriam por inteiro. E eu fiquei... E assim, eu ia pra uma programação que era um café da tarde com outras mulheres e eu queria estar um pouco mais descontraída, eu queria estar mais leve. A tua intenção de imagem nesse dia era essa? Era essa, porque inclusive, era até estrategicamente um café para empreendedoras no qual eu queria ter essa proximidade mais intimista. Mas se eu estivesse de blazer naquele café, ia ficar um distanciamento ali. Exatamente. E o short, ele foi adequado
adequado para aquele momento, até pela questão da proximidade, não te dê um visual tão sério. Exatamente. Então é por isso que é importante a gente trabalhar a intenção de imagem, não apenas o estilo da pessoa, porque para cada local existe uma intenção diferente que você quer passar. E se você se conhece o local que você vai, conhece a sua intenção de imagem, você trabalha isso antes de sair de casa, você tem muito mais chances de alcançar os seus objetivos. Perfeito. E olha, Raíssa, uma coisa que eu acho muito interessante é para você, né, que está ouvindo, pense em quantas pessoas você falou por dia. Para você que está ouvindo esse podcast, pense em quantas pessoas você falou por dia, com quantas pessoas você falou e quantas pessoas te viram sem falar com você. E quantas pessoas te conhecem só de vista e te vê com muita frequência, mas acaba tendo uma imagem diferente do que você é realmente por conta da sua imagem. Ou seja, pode ser que você está por aí todos os dias fazendo... Uma palavra não existe, mas eu vou falar. Um desmarketing. É o marketing ao contrário, né? Marketing ao contrário, realmente. De você, né? E isso é impactante, porque para quem tá nesse meio dos negócios, de passar uma imagem que corresponde ao que você transforma, ao que você vende, ao que você quer conectar, isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Com certeza. Olha que importante esse tema. Você que é uma mulher empreendedora, o que você tem cargos aí de gerência, né? Ou até mesmo você colaboradora de uma empresa na qual você presta serviço, a tua imagem, a gente está se vendendo o tempo todo. Com certeza. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, o que você está vendendo? O que você vendeu essa semana, né? Me fez pensar nisso. O que você falou de boca fechada? Nossa. O que você falou antes de falar? O que você falou com a sua vestimenta? Porque as pessoas, elas compram a imagem. E se tem uma coisa que eu entendi também no decorrer desse tempo, é que a pessoa que mais te vê todos os dias é você mesmo. E da mesma forma que a tua imagem impacta a forma como as pessoas te veem, também impacta a forma como você se enxerga. Gente, isso foi um tapa de luva, sabe assim? Por quê? Tô passada aqui. Por quê? Quando você falou assim, a forma que você se enxerga, nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Com certeza. E eu ouço muito, como mentora, Raíssa, eu queria poder gravar vídeos. Eu queria poder falar mais do meu trabalho, mas eu não... Eu acho que é algo que não tá encaixando. E eu já percebi que, pelo menos, eu funciono assim. Quando o meu cabelo está organizado, quando eu estou maquiada, o nosso cérebro ele se conecta com o que é belo, com o que está organizado. Então, eu já entendi que eu consigo abrir uma câmera e falar tranquilamente quando eu estou organizada comigo. Você se sente preparada. Se sente preparada. Então, a vestimenta, a imagem, todo o conjunto que a imagem abrange, ela vai trazer ou insegurança ou autoestima, vai trazer ou confiança, né? Ou vai fazer com que você trave. Você olha pra câmera, você olha pra aquela imagem ali sua e que fica, meu Deus, meu cabelo não tá legal, meu Deus, não sei o quê. Essa roupa não tá interessante. Ou eu não tô, o conteúdo que eu tenho não tá correspondendo com essa imagem aqui. Exatamente. São tantas pequenas inseguranças ao mesmo tempo, somente quando a gente tá olhando pra nossa própria imagem. Exatamente. E é isso que acontece realmente, a trava, né? Porque você não tá preparada visualmente. Sim. E teve... por exemplo, quando eu acordo, às vezes... Teve um episódio que eu acordei me sentindo fraqueza, sabe? Me sentindo doente. E quando eu olhava pro espelho, eu de pijama ainda, né? Eu ficava, gente, não dá pra eu ficar doente e desarrumada. Senão não vai melhorar, vai ficar pior, né? Sim. E aí eu resolvi tomar um banho, coloquei uma roupa de trabalho, né? Coloquei uma calça, uma blusa, acessórios que eu gosto muito, fiz uma maquiagem, arrumei meu cabelo. E o quanto que eu me senti melhor. Nossa. Não foi assim, de 50%, 70% do que eu tava sentindo, melhorou. Só porque eu tava me sentindo bem com a imagem que eu tava vendo. Por mais que eu tivesse sentindo fraqueza, mas eu olhava pro espelho e eu não vi uma pessoa doente. Gente, isso é impactante. Sabe o que eu lembrei? Que eu não sei se vocês já ficaram tendo que fazer algum tipo de serviço ou trabalho em casa que te deixou suada, cansada, né? O suor aqui na testa e o cabelo já pegando meio que no sol e você fica, ai meu Deus, eu preciso de um banho, né? E quando você sai daquele banho, você sai assim, renovada. E eu acredito que é a mesma coisa, né? Quando a gente já conhece a nossa essência, já sabe o que
o que intencionalmente eu quero vestir, e você vai lá e se veste, se reconhece naquela roupa, se reconhece com aquela maquiagem, se reconhece com o cabelo, com a imagem como um todo, e aí você vai pra vida, e aí você vai pras vendas, e aí você vai pra eventos, e aí você se conecta. Eu acredito que até o nível de energia da gente muda, com o sorriso muda. É outra coisa. Inclusive, eu quero dar uma dica aqui pra quem tá querendo engatar na vida fitness, mas tem aquela preguiça de sair de casa. Que é algo que eu já apliquei em mim e dá muito certo. Sim. Quando você chega em casa do trabalho, você chega, toma banho, bota logo sua roupa da academia e fica em casa. Olha. Faz de conta que você nem vai. Mas vai, daqui a 2 minutos, você olha e diz assim, eu já tô pronta, eu vou. Gente, eu vou usar. A energia do corpo muda, porque você se sente pronta para aquilo. Porque é isso que você enxerga. Sim. Tipo assim, já tô com roupa de esporte, eu não vou mexer meu corpo agora. Você se sente o quê? Uma esportista. Uma atleta. Exatamente. Não, gente, é claro, se eu já tô pronta... Sim, e a questão de estar pronta faz a gente se sentir preparada. Então, durante assim, esse processo e esse estudo e essa análise e observação, tanto da minha vida quanto da vida de outras pessoas, eu percebo que a mudança, ela também ocorre de fora para dentro, não é só de dentro para fora. Sim, isso é importante demais. E você falou uma frase de estar pronta, né? Uhum. Que eu lembrei do que eu falo pra minha filha. Que às vezes eu tô me arrumando e ela... Ai, mãe, eu queria ir com a senhora. E às vezes é pra um lugar que até daria pra levar ela, né? E aí eu olho, ela ainda tá toda bagunçadinha, ainda não tomo banho, ainda não se arrumou. E falo, mas filha, você tá assim? Ela, mas eu me arrumo rapidinho. Eu disse, olha, aprenda a estar pronta pra vida. Porque quando eu acordo, eu já vou logo me arrumando, porque eu sei que eu tenho as minhas tarefas do dia. Eu sei que eu preciso abrir o story. Eu sei que eu preciso conversar com as minhas clientes, né? Tem informações que eu explico em vídeo. Mando um vídeo de 1 minutinho ali pra elas e vou... Então, como eu já tenho essa rotina, já conheço isso em mim, eu passo pra ela isso, olha, acorda e já fica pronta pro dia. E ela ama se arrumar. Então, às vezes ela... Aí, outro dia, do nada, assim, eu disse... Olhei pra ela e disse... Vamos pro shopping? Vamos, mãe, meu cabelo tá pronto, eu já tô arrumada, não sei o que, toda empolgada. E aí, assim, em 20 minutos a gente já tava indo pro shopping. Foi muito bom. Então, assim, essa coisa do estar pronta para algo que você quer fazer, como a questão da vida fitness, é muito bom. Né? A gente não tem desculpa nenhuma, já tá ali com a... já tá pronta, gente. Então você acaba se sentindo pronta. Acaba se sentindo não tem pronta. como você se sentir encorajada se você tiver com a roupa de ficar em casa, de pijama, porque tem um processo de se arrumar ainda antes. Sim. Mas se arruma, faz de conta que a tua roupa de ficar em casa é a roupa de academia. Pronto, excelente Eu tenho certeza dica. que vai dar certo. Eu tenho certeza também, sabe por que eu lembrei? Que uma coisa que me deixa, assim, muito chateada é você marcar algo comigo e até um pouco antes, se você falar assim, ai, Raíssa, aconteceu um imprevisto, eu não vou. Se eu não tiver arrumada... tudo bem. Tudo certo. Mas se eu tiver arrumada, eu vou ficar chateada e é capaz de eu procurar um lugar pra ir, só porque eu já estou arrumada. É verdade. Então, olha como a dica da academia, né? De estar com roupa... Pode realmente dar certo, porque você já tá ali, tipo assim, eu não me vesti à toa, deixa eu ir usar. Exatamente, você tá pronta para as oportunidades. Quem sabe aquele evento que não deu certo, mas você já estava pronta para uma outra oportunidade que poderia surgir naquele dia, que surgiu. Exatamente. E muitas coisas realmente acontecem durante esses imprevistos, porque a gente estava pronta. Eita, vocês estão vendo aí? Olha, 0 desculpas, uma super dica prática para você colocar no seu dia a dia e saudável, né? Porque a gente tá falando aqui de saúde, se mexer, certeza. Usar o nosso corpo pra gente, né? Nós somos a nossa casa, então como que está a nossa casa? Exatamente, saúde pro corpo, nessa questão de ser fitness, né? Sim. E a saúde mental, a saúde visual de como a gente se enxerga, de como a gente se interpreta como pessoa, porque você... gosta de se você gostar de se arrumar, pegar o gosto, você acaba tendo mais amor por si mesmo. Eita, por que uma mãe ela tem tanto amor pelo filho? Porque ela cuida, porque ela arruma. Então, se a mulher ela fizer a mesma coisa por ela, quanto mais você fizer, mais amor você vai pegar por você. Eita. Jéssica, eu quero aproveitar e te fazer um pedido aqui. Para quem está assistindo, se você comentar alguma situação aí que você já passou por essa questão de imagem, já perdi um compromisso por não estar pronta, já perdi uma oportunidade. Se você contar aí, a gente vai fazer um sorteio pra você dar ali 30 minutos de consultoria sobre imagem. Você dá? Dou sim. Aí, gente, que a gente conseguiu, tá vendo?
Nem foi difícil. Nem foi difícil. Fácil, né? Olha, tá vendo? 30 minutinhos com ela olhando pra você especificamente, para te contar o que você pode estar ou não fazendo aí, né, na sua rotina em relação à sua imagem, o que você pode estar passando de forma intencional, negativa ou positiva. Quem sabe você tá fazendo aí um desmarketing, né? É. E nessa questão do profissional, é muito forte. Porque se no âmbito pessoal a imagem tem um poder tão impactante conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor, imagina no nosso profissional. Às vezes a mulher ela tem uma profissão, mas a vestimenta dela não traz a credibilidade e ela acaba perdendo aquele cliente, dependendo de como for o trabalho, né? Se ela é uma profissional liberal, se ela é uma empreendedora, se ela é uma dentista, advogada, depende, se ela é uma mentora, né? Sim. Às vezes, por você não passar a imagem com credibilidade, você acaba perdendo a sua oportunidade ou seu cliente para uma pessoa que é menos capaz do que você, mas que estava bem alinhada. Foi mais atrativo a imagem dela. E eu não tô falando apenas da pessoa se fantasiar de alfaiataria, de blazer, que eu até comentei contigo agora há pouco. Eu não consigo ser sempre aquela do blazer, eu acho que não combina muito comigo. E também isso pode causar um ruído de imagem. Se você se vestir de uma forma, mas quando o teu cliente falar com você, ele perceber que é uma outra pessoa. Eita, e é por isso que é muito negativo. Exatamente, é por isso que é tão importante a intenção de imagem, você querer causar a impressão certa, causar o sentimento certo na pessoa. Você sabia, claro, né? Mas eu vou perguntar, você sabia que a imagem, ela causa sentimentos? Verdade. Ela causa sentimentos. Por exemplo, imagina um bebê bem fofinho. O que é que você sente? Ai, vontade de apertar, ternuras, sentimento de acolhimento. Então a gente sente. E agora imagina assim, um lixão bem escuro, sabe? Não fecha, parece que fecha o coração. Sim. E quando a gente pensa em uma coisa boa, parece que abre o coração. Sim, tipo, agora eu lembrei de praia, vento, isso, já faz uma alegria. Olha como ela se inclinou pra trás pra sentir o vento. Exatamente. E é exatamente essa sensação que você pode estar perdendo de causar no seu cliente, porque não tá trabalhando a intenção de imagem correta. Gente, que impacto, viu, esse podcast? Olha, usem e abusem, viu? Comentem bastante, que é pra olhar vocês lá e chamar vocês. Deixa lá um arroba de vocês, deixa um WhatsApp, deixa uma forma dela encontrar vocês e vai dar certo. Pois é, Raíssa, realmente eu achei esse tema é muito impactante, foi impactante para minha vida e eu acredito assim que tudo é um processo e que nós mulheres temos que saber respeitar os nossos processos. Então é por isso que eu acho que uma consultoria de imagem, se eu pegar uma cliente, fizer ali uma montagem para ela, mas não der o acompanhamento, ela vai se sentir perdida. Sim. Jéssica, aconteceu comigo de eu ser muito resistente uma fase da minha vida para essa organização, né? Eu olhava apenas para o conhecimento. Eu tenho que buscar lei, eu tenho que buscar cursos, eu tenho que buscar formações, eu tenho que buscar coisas que vão agregar apenas para aquela parte do trabalho que não tem a ver com a imagem. Eu fui resistente, eu fui essa pessoa que tem tempo para isso. Tenho tempo de acordar e me arrumar. E sabe? Tem coisas mais importantes. Tem coisas mais importantes pra fazer, que a gente já viu aqui, que isso é uma grande mentira que a gente se conta, é uma grande desculpa que a gente dá. Verdade. E é como se a gente não desse valor pra gente. Com certeza. Né? E eu tenho certeza que deve ter pessoas, mulheres, deve ter mães que têm uma rotina acelerada e deve estar pensando, mas eu não tenho esse tempo. Eu não tenho como fazer isso. Na minha rotina não dá. Mas a gente sabe que se a gente criar estratégias, a gente faz, sabe por quê? Se uma amiga sua chegar pra você e falar assim, eu tô me sentindo tão pra baixo, a minha imagem não tá legal e eu não consigo ter tempo, você vai ser uma excepcional conselheira pra essa amiga. Não, dá tempo sim, você vai sim se arrumar. Mas pra gente fica colocando um monte de desculpa. Coloca mesmo. Obstáculo. Como é que foi pra você entender que isso era importante e você na sua fase de ter um bebê, né, que a Jéssica tem um bebê, gente. Tem um bebê de 2 anos, isso. 4 meses. E aí, como foi pra você se reencontrar com a Jéssica, mulher, e cuidar da sua imagem mesmo tendo um bebê? Na verdade, Raíssa, eu encontrei uma nova Jéssica. Eita, coisa linda! Eu encontrei uma nova Jéssica e eu descobri como vestir essa nova Jéssica.
Nossa, gente, eu não tava pronta pra essa resposta. E realmente, por eu me sentir uma pessoa diferente, por eu ter objetivos diferentes e por eu já ter esse conhecimento, eu percebi realmente que eu deveria fazer várias mudanças e adaptações. E é por isso que isso demanda tempo, né? E o que é o mais eficaz para ser feito é você entender quem você é no momento, qual é a projeção de imagem que você quer ter de você, não apenas pensar na outra pessoa, como eu quero ser vista. Não, pense em como você quer se sentir primeiro. Você tem que primeiro se descobrir para depois você se vestir de você. Nossa, muito bom. Exatamente. E nesse processo, você vai descobrir algo que é muito funcional, que é o guarda-roupa inteligente, que inclusive também é uma modinha, né? Sim. Que todo mundo viu que é uma coisa prática, mas muita gente não sabe adaptar aquilo. A gente pega a foto de um guarda-roupa inteligente e aí vê lá aquelas cores branco, nude, preto, só alfaiataria e só t-shirt. Uhum. E aí já pensou se toda mulher for criar um guarda-roupa inteligente daquele? Você vai ficar igual. Vai ficar todo mundo fardamento, robô. E a gente não é assim. Nossa, que incrível essa percepção. E é exatamente você se vestir de acordo com quem você é primeiro, o mais importante de tudo. Na mentoria, né, no diagnóstico, primeiro a gente vê qual a imagem que você está passando no momento. Você entender se você é aquela pessoa, se não for, que ajustes que podem ser feitos, de que forma... e depois fazer a adaptação do guarda-roupa para aquelas peças. Inclusive, quando a pessoa está no processo de mentoria, eu aconselho, praticamente proíbo a pessoa de não comprar nada. Eita. Durante esse processo não pode comprar nada. Pra ela ter tempo de se conhecer, né? Com certeza, porque hoje eu vejo o quanto eu gastei dinheiro com coisas que não tinham nada a ver comigo, só porque eu achava bonito. Mas nem tudo que você acha bonito tem a ver com você. Detalhe, às vezes não é nem que você achou bonito. Uma amiga só fala, meu Deus, amiga, aquele vestido deve ficar lindo em você. Isso, às vezes é influenciado por outra pessoa. E nem tudo que é bonito dá certo pra você. Por exemplo, Sim. eu tenho um cabelo castanho. Sabe o que eu acho lindo? Aquele cabelo afro de trança. Sim. Eu acho lindo, mas nem porque eu acho lindo, eu vou usar. Exatamente. E eu fazia isso com a minha vestimenta. Tudo que eu achava bonito, eu comprava, mas acabava sendo uma coisa muito desconexa. Muitas peças que não tinham a ver nem com os lugares que eu andava, Sim. nem com as outras peças do meu guarda-roupa. Hoje eu percebo o quanto que eu gastei dinheiro comprando besteira. E tem uma frase que eu adotei pra minha vida e eu quero ensinar pra todas as pessoas que eu acompanhar, que é assim, você não precisa comprar muito, você precisa comprar certo. Muito bom, anotem isso. Anotem, gente. Muito bom. Você foi falando, eu lembrei também que nem sempre a gente combina com o estilo que já não existe mais de nós. Por exemplo, se eu for olhar lá atrás, fotos antigas, Facebook, né, ou descer o meu feed até lá embaixo, eu vou encontrar roupas que talvez na minha memória aqui agora, era muito lindo aquele vestido. Eu tive vestido X que aí me vestiu muito bem. Mas que quando eu fui olhar, já aconteceu comigo, quando eu fui olhar, eu não ia querer essa roupa hoje. Uhum. Entende? Não combina mais. Exatamente. Não tem a ver, como você falou no começo, né? As fases que a mulher tem. É muito importante esse autoconhecimento e projetar isso para a imagem, para ser intencional, né? E ser coerente com o que você faz hoje, com a tua rotina hoje. E não impede de ter uma vestimenta confortável, né, Jéssica? Com certeza. E não impede também de você ter o seu estilo próprio. Você não precisa se vestir do estilo que você comprou, adotou, se encaixou ali. Na verdade, é o estilo que vai se encaixar com a sua essência e com a sua intenção de imagem. Muito bom. Não se fardem, gente. Não usem uniforme de mulheres, né? Já pensou se todas resolvessem se vestir com aquele guarda-roupa inteligente que a gente vê na internet? Ia ficar todo mundo igual. Igual. E aí, cadê a essência? Quem é quem ali? Gente, perfeito. Isso aqui não foi um podcast, foi uma aula. Foi uma aula, gente. Imagina uma mentoria. Imaginem! Específica pra você, olha Com só. certeza. Coisa linda. Porque aqui a gente fez abrangente, né? Mas na mentoria a gente faz exatamente isso, de acordo com a pessoa, de acordo com a profissão, de acordo com o momento de vida que ela tá, de acordo com a rotina. E o quanto que a gente se sente perdida não é brincadeira.
Eu sinto muito pra vocês, gente. Daqui a pouquinho eu vou estar aqui com ela ali, ó. Vou passear, tomar um café, entendeu? Vocês. Jéssica, onde que as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, que é Jéssica Vieira Coelho, com 2 L's. Isso, anotem aí pra vocês já irem atrás dela, viu? Porque essa mulher é fera demais. E em breve, também vocês vão me encontrar de forma online no meu curso que eu vou lançar, que na verdade é um método, não é um curso, é um método. Porque não é algo para você aprender, é para você aplicar. Perfeito. E aí você vai estudar, você vai ver as aulas são práticas. Ao final de cada aula tem uma atividade, que aí você vai aplicar esse método. E o método se chama Método da Vestimenta Intencional. Você vai se descobrir quem é você, onde você está naquele momento e como você vai fazer para mudar o seu visual, mas sem mudar quem você é. É para toda mulher, Jéssica? É para toda mulher. Eita! É para aquelas mulheres que não se sentem muito bem conectadas com o seu guarda-roupa. É para aquela mulher que abre o guarda-roupa e diz assim, eu não tenho nada para vestir. Aquela frase, né? Que quem não fez isso, gente? Quem e nunca? Por que isso acontece? Porque você comprou várias peças de forma aleatória, nada intencional, nada combinou com nada e nada tem a ver com você. Porque se você abrisse realmente seu guarda-roupa e tudo tivesse a ver com você, era muito mais fácil de unir. Meu Deus, que coisa linda, Jéssica, foi um prazer te receber, estamos chegando ao final. Muito obrigada pela tua presença, por tanto conhecimento, por derramar até dicas práticas aqui, aplicáveis pra gente, né, inclusive o da roupa fitness eu vou usar. Use e vai dar certo, eu tenho certeza. Vai dar certo, com certeza. Então, muito obrigada pela tua presença, pelo teu conhecimento, e só repete de novo o teu arroba para as pessoas te encontrarem. É @Jéssica Vieira Coelho, com 2 L's. Muito bem. Foi esse o poder do salto para você compartilhar com as suas amigas, para você compartilhar com as pessoas que você ama, que você também quer ver se desenvolver, tá? Acredito que vai servir muito, já serviu para mim também. E foi um prazer imenso, foi muito gostoso esse bate-papo. Foi. Espero que vocês usem, abusem, compartilhem, curtam, comentem muito, porque foi muito bom e foi muito lucrativo estar aqui, ó. Prazer foi meu. E se você gostou desse bate-papo, se você se identificou, como a gente falou bem no início, né? É algo que a gente faz até por hobby. Sim. Mas quando você faz de forma intencional, faz muito mais sentido para você. Então, realmente, respeitem quem vocês são e respeitem o dinheiro de vocês também. Vamos nos vestir de forma intencional, de acordo com quem você é e de acordo com uma rotina que seja prático para você. Não comprem coisas inúteis. Muito bom. Esse foi o Poder do Salto, uma realização Media Hub 92. E até a próxima. Tchau, até tchau. Até a próxima.